uma pequena pílula, um insight que a professora vai trazer para a gente. Vai ser um jogo rápido que a gente vai estar agora de uma forma dinâmica aqui com vocês. Será que temos um racional, professora, para o uso do probiótico? Seja bem-vinda de volta à nossa mesa. Agora a gente vai ficar nessa mesa do olho no olho para que nós tenhamos o calor. Não estamos na Bahia, estamos na Ponto Comunicação, em São Paulo, mas conectados a todos vocês. Continuem mandando as suas perguntas. Carlinha está aqui filtrando uma a uma para que tenhamos o debate. Seja bem-vinda de novo, professora. Obrigada, Fábio. Vamos agora falar um pouquinho do racional para o uso de probiótico na síndrome do intestino irritável, os conflitos de interesse, novamente. Mas, como a gente comentou, existe um enorme progresso no conhecimento da microbiota, do microbioma, em doenças extradigestivas e digestivas, mas muito focada nesse eixo cérebro-intestino, que começou a ser reconhecido exatamente com as doenças funcionais. Então, o que a gente vê hoje é que são doenças onde a microbiota é extremamente estudada, com embasamentos muito claros de sua fisiopatologia, como nessa apresentação no DDW, o professor Siren destaca em laranja as alterações da microbiota, as infecções gastrointestinais prévias, desregulando nossa microbiota previamente saudável, ou seja, parece não há dúvida que nessa fisiopatologia multifatorial, complexa, que, claro, envolve fatores emocionais, psicossociais, genéticos, enfim, não esquecemos desses fatores, mas os fatores da microbiota parecem fundamentais no desencadeamento da doença. Então, hoje, do ponto de vista prático, assim, a gente pensar que essas alterações da microbiota participam diretamente desse eixo cérebro-intestino, que essa comunicação alterada leva à alteração da motilidade, da sensibilidade visceral, das secreções, da imunidade, que a gente já falava tudo isso associado ao desencadeamento dos sintomas da síndrome do intestino irritável. Então, esse é o conceito mais amplo, é claro que envolve dieta, envolve fatores emocionais, envolve fatores psicológicos, mas acreditamos que essa seja a atual fisiopatologia a mais aceita. E vejam que existem estudos hoje mostrando a inter-relação entre a dieta, a microbiota e o tempo de trânsito colônico, ou seja, o tempo de trânsito do intestino, seja para diarreia, seja para constipação. A microbiota que nos habita, provavelmente, ela determina a produção de fatores de motilidade, sensibilidade visceral, que alteram, de alguma forma, esse trânsito, ou mais lento ou mais rápido, determinando, então, possivelmente, alterações aí que justificam a nossa compreensão dos sintomas da síndrome do intestino irritável. E aqui, quando começou, quer dizer, o racional para usar probiótico, a gente passa pela microbiota, porque aí sim a gente entende por que se usa probiótico. Um dos estudos recentes mostram o que ocorre com o paciente com intestino irritável. Os estudos ainda são muito heterogêneos, mas existem diferenças nítidas entre indivíduos saudáveis e pacientes com intestino irritável na diminuição ou no aumento de micro-organismos, ora mais pró-inflamatórios, ora mais agressivos ao nosso organismo. Lógico que o paciente com intestino irritável não tem alterações orgânicas que nós reconheçamos dentro dos nossos exames complementares de rotina, mas em exames mais sofisticados eles conseguem identificar essas alterações. Então, resumindo, o paciente com síndrome do intestino irritável, possivelmente ele tem uma redução de micro-organismos que saibamos probióticos, ou seja, saudáveis, lactobacilos, bifidobactérias, e aumento de micro-organismos um pouco mais agressivos, como, por exemplo, os enterobactérias. E existe ainda, dependendo da sintomatologia do nosso paciente, se o paciente fica, por exemplo, na assistência primária, ele tem uma forma leve ou mais controlada da doença da síndrome do intestino irritável, enquanto que aqueles que chegam para nós, gastroenterologistas, coloproctologistas, possivelmente têm uma forma
mais agressiva da doença, não em termos de gravidade, mas de sintomatologia intensa, e vejam como esses autores conseguiram identificar diferenças na microbiota daqueles pacientes. Vejam que aumenta naquelas formas mais intensas os clostridioides, aumentando também bacterióides e diminuindo Prevotella. Então, não só essa modificação, mas também de acordo com o subtipo. Ou seja, subtipos de constipação parecem ter microbioma diferente daquele com diarreia, diferente da forma mista. E esse está sendo um desafio também para os pesquisadores encontrar quais seriam os fatores que determinam essas diferenças, porque isso impacta na forma da gente modular cada uma das formas da síndrome do intestino irritável. Esse é um resumo de trabalhos que a gente tem na literatura, resultado de estudos que mostraram ali aumento ou diminuição de alguns lactobacilos ou Prevotella, aumento de clostridioides, por exemplo, mas o que a gente vê é que isso ainda é muito heterogêneo. E, é claro, os pacientes com síndrome do intestino irritável são muito heterogêneos. Eles são heterogêneos em sintomas, eles são heterogêneos em ansiedade, grau de complexidade. Então, talvez por isso também sejam tão diferentes do ponto de vista do resultado desse microbioma. E existe ainda a síndrome do intestino irritável que ocorre após uma infecção aguda, chamada síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, é aquele indivíduo que nos conta que teve uma infecção aguda, uma diarreia, uma gastroenterite, e que depois disso o intestino continuou alterado, não foi mais tão regular, seja para diarreia, principal forma da pós-infecciosa, mas eventualmente também para a forma mista ou com constipação, surgindo a forma semelhante à síndrome do intestino irritável alguns meses depois do quadro agudo. Essa forma, com certeza, é quase que um perfil para os pesquisadores, um padrão para se estudar a desbiose, visto que os pacientes sofrem uma desbiose aguda, num episódio de diarreia aguda, e depois eles continuam sintomáticos. Então, existe, Fábio, um racional muito grande da fisiopatologia para que a gente, de alguma forma, vá modular essa microbiota do paciente com síndrome do intestino irritável, já que ela tem tanta importância na sua fisiopatologia. Modulamos na prática, orientando uma dieta adequada, orientando o paciente com intestino irritável a um estilo de vida mais saudável, a técnicas aí de relaxamento, porque fazem parte também de uma melhora da microbiota, mas especificamente na nossa prática, os probióticos ainda representam uma possibilidade para a gente tratar esses pacientes. Os antibióticos, eventualmente, quando o paciente tem padrões que sugiram infecções ou supercrescimento bacteriano. Transplante fecal ainda não temos resultados assim homogêneos para ser uma indicação, e os pós-bióticos virão possivelmente no futuro próximo. E no futuro, as terapias direcionadas, sejam elas genéticas, sejam elas com bacteriófagos, sejam elas mais dependentes da inteligência artificial, ficará para o futuro ainda um pouco mais longínquo. Esses são os gêneros lactobacilos, bifidobactérios, Saccharomyces mais utilizados, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Tem espécie, tem cepa, tem designação, então não são todos iguais. A gente tem a sugestão da Sociedade Mundial de Gastroenterologia, que sugere na sua plataforma que a gente use determinados cepas ou combinações de cepas que possam justificar. Mas o professor Quigley, nessa publicação, ele fala dos desafios de alguns pontos sempre a considerar quando pensamos em tratar com probióticos os pacientes com síndrome do intestino irritável. Essa revisão sistemática mostrou que sim, que alguns micro-organismos específicos, vejam, tem nome, tem sobrenome, tem número, não é qualquer um, não é uma combinação, mas mostrando que algumas cepas específicas podem sim ser eficazes, mostrando resultados, inclusive melhora global. Então, nesse guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia, existe, para quem tiver interesse, está disponível na página da World Gastroenterology Organization, esse guideline, inclusive em português, que mostra então as cepas estudadas, a quantidade,
o tempo de tratamento, como o Barbucci já adiantou, é um tempo longo. Imagine essas mudanças nas secreções, na sensibilidade, na motilidade, serão modificações demoradas para se reverter. Esse aqui a gente traz, por exemplo, a associação do Lactobacillus helvético com o bifidobactério longo, que comentamos na discussão anterior, mas mostrando esse ensaio clínico, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, que empregou essa combinação e teve resultados muito interessantes na melhora da dor, na melhora do ritmo intestinal, na melhora da ansiedade, em vários parâmetros considerados pelos autores durante a avaliação dos pacientes. Aqui também mostrando a efetividade dessa mesma combinação do bifidobactério longo com lactobacillus helvético, com esses sobrenomes específicos. Foi um trabalho do México, onde também se mostrou bastante interessante essa combinação na melhora da distensão. Vejam ali o que eles tinham antes, a pontuação de 90, por exemplo, na distensão, 44, 30 dias depois, 22, 23, 60 dias depois, ou seja, mostrando que a melhora é progressiva e é também a longo prazo, da distensão, da dor, da constipação e da diarreia. Então, a gente tem essa opção, onde esse estudo demonstrou que o uso da combinação probiótica, desta combinação específica, reduziu os scores e sintomas da síndrome e melhorou de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes. E os psicobióticos, também já comentados na apresentação do Barbucci, onde a gente consegue, depois da brilhante apresentação dele, entender como atuariam esses psicobióticos, que seriam exatamente para esses pacientes, e esse estudo mostrou que a administração dessa mesma combinação de probióticos, o Lactobacillus helvético R52 e o bifidobactério longo R0175, mostrou eficaz no tratamento. Foi estudo inicialmente com camundongos, depois em pacientes com intestino irritável, diminuindo a ansiedade, a tensão, melhorando os índices de depressão. Por isso, essa combinação é considerada e aprovada também como uma combinação psicobiótica, ou seja, podendo ser utilizada tanto por nós, que esses pacientes têm muita ansiedade e depressão, mas também a gente vê hoje os psiquiatras utilizando. Então, o uso dessas cepas em associação pode contribuir para o bem-estar mental e representar uma estratégia para doenças relacionadas ao estresse da vida diária, como a síndrome do intestino irritável. É claro que a gente está ansioso, Roma 5 trará modificações, 2026 a gente terá esse lançamento, e vamos ver o que trará para nós o consenso de Roma 5, que é a Bíblia das doenças funcionais, a mais importante delas, talvez não só em prevalência, como em impacto de qualidade de vida. A síndrome do intestino irritável, com certeza, terá um diferencial aí nesse consenso de Roma, que a microbiota terá um papel aí fundamental, e vamos aprender um pouco mais sobre probióticos, né, Fábio, no próximo ano, com esse lançamento do Roma 5. Muito obrigada. Com certeza, professora. Gratidão por mais um racional em como nós podemos evoluir gradativamente. E assim será o Olhar 360 Graus de hoje. Vamos debater ponto a ponto como nós temos de perspectivas, como nós temos de evidências, o que nós estamos ansiosos para a tão chegada. A caravana da Neurogastro, ano que vem, vai viajar e vai trazer o que há de mais moderno para a sua prática do seu dia a dia. Querida Carla Granja, a querida Flávia está aí conosco, mandando uma pergunta. Isso, a Flávia está trazendo aí para nós duas perguntas. A primeira pergunta da Flávia, professores, considerando pacientes com COMT, que é de atividade lenta, metilação reduzida, níveis mais altos de dopamina, o uso de cepas psicobióticas poderiam ser uma estratégia segura para equilibrar essa neurotransmissão? As cepas mais promissoras nesse cenário, que acho que, na verdade, a gente acabou de falar delas, mas... Eu acho que elas são, não tenho dúvida que são seguras, são muito seguras. A gente tem para probiótico hoje uma segurança muito grande para falar nisso, nesse tema, né? Probiótico, às vezes, é recomendado que se evite em populações muito específicas, onde há um impacto aí
na sua imunidade. Mas, mesmo assim, existem estudos feitos em centro de terapia intensiva, inclusive na época do Covid, mas, claro, restritos a estudos, a gente realmente recomenda que, nesses casos, se evite. Mas, em grávidas, em crianças, na população geral, as doses utilizadas, as cepas até agora empregadas, isso falando de evidência científica e não Com de misturas certeza. que a gente não tem como fazer nenhum aval a elas. São muito seguras. Então, a resposta à Flávia, né? Bom dia, Flávia. Obrigada por estar aí. É que sim, são seguras e a gente tem algumas cepas, algumas combinações psicobióticas. Uma das mais recomendadas, inclusive, no guideline da Organização Mundial de Gastro, seria essa combinação, mas temos outras, inclusive, aprovadas no Brasil. Eu acho que a experiência de cada um, a utilização, mas a ideia é essa, um uso de longo prazo para que a gente possa, de fato, então, se a gente tem um paciente, por exemplo, com intestino irritável, cujo padrão de ansiedade, de estresse é muito grande, pensar muito, se for utilizar um probiótico, numa cepa que tem uma função psicobiótica. Né, Ricardo? O que você acha? Claro, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, né? É importante que a gente conheça, de fato, as cepas que a gente está prescrevendo, ver direitinho quais são os estudos que foram feitos com aquela cepa, combinações de cepa, para a gente entender em que cepa, em que situação clínica específica, a gente tem uma chance maior do que aquela cepa responda, né? Então, quando eu quero atuar em alguma coisa, alguma doença, alguma situação em meu paciente se encontra com algum nível de estresse, vou pensar em psicobióticos para esse fim. E nós, como gastroenterologistas, se eu tiver também respostas no controle ou a melhoria da sintomatologia gastrointestinal associada à diminuição do estresse, é uma combinação ideal. E o prazo é que não pode ser tão curto, e a gente vê isso muito na Exatamente. prática. O paciente vai na primeira consulta, no retorno já tira ou não mantém. Não tem como a gente ter essa modulação de um eixo tão complexo como o Barbucci mostrou e ter um sucesso nesse sentido. Então, os estudos são, na literatura, de no mínimo 8 semanas, mas a maioria deles durante 6 meses. E a ideia é que, como o Barbucci comentou, a fisiopatologia não mudou, a gente está modulando, mas as alterações continuam. É de longo prazo, não existe assim uma determinação de qual o prazo, mas é de longo prazo, meses até anos, para que a gente realmente tenha essa modulação adequada. E o que é interessante de quando nós começamos a trabalhar com um conceito, e aí trouxemos a evidência na literatura, lembro, nós tivemos há muito tempo atrás essa primeira abordagem, passamos a ter também a experiência. De um lado, a Fundamental. evidência, e secundário, a evidência. E no que a gente roda pelo Brasil, com a conectividade hoje que a Neurogastro nos permite a cada dia, realmente a experiência nacional está uma coisa extraordinária. Cada vez mais, a resposta terapêutica que os colegas têm alcançado nos seus tratamentos, seguindo todo esse princípio, as cepas que realmente são estudadas por um período mais longo, tendo a observação. Quando o paciente realmente começa a observar uma resposta, que é importante, uma manutenção. Sabemos do custo, sabemos do impacto, mas por isso temos que selecionar aquele paciente que realmente vai ter uma transformação de vida, uma melhora na qualidade de vida. Mais alguma para a gente? Na verdade, assim, a gente, em todas as conversas sobre microbiota, nas aulas, a gente sempre bate nessa tecla, que eu acho que é sempre fundamental a gente enfatizar a questão das cepas específicas e da não manipulação, né, dessas cepas, né, de usar cepas manipuladas ou misturas, né, de cepas, enfim. A gente vê que, de um modo geral, as redes sociais, a mídia, profissionais mal orientados, muitas vezes, atrapalham um pouco, os pacientes já chegam, né, utilizando essas formulações no consultório. E aí é um trabalho, né, de explicar para o paciente que aquela não é a forma ideal de utilizar, como que vocês... E assim, se a gente pensasse que o paciente teria alguma dificuldade em acesso a essas cepas específicas, melhor não usar, não é? Claro.
Com Melhor não certeza. usar, porque você não sabe, você não tem a segurança do que você está utilizando no consultório, né, para o paciente. E explicar para ele o risco que ele está correndo, né? Tem. E mesmo que não seja manipulado, eventualmente que não seja manipulado, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo dessa semana, o paciente comprou no Japão, trouxe quase 1.000 cápsulas de uma formulação que eu até procurei para ele, se haveria uma evidência. Então, não é manipulado, comprou numa farmácia no Japão. Eu procurei estudos para dar um respaldo a ele, inclusive asiáticos, e não encontrei. Então, mesmo nos Estados Unidos, a gente vê probióticos nas farmácias que não tem esse respaldo. Então, eu acho que é encontrar cepas específicas, não simplesmente, eu vou nos Estados Unidos, vou na farmácia que lá tem muito probiótico bom. Não é assim. Na verdade, não é assim. Seja manipulado ou seja de forma desconhecida, né? Tem que basear. Eu sempre tenho falado e reforçado. Prescrever probiótico hoje é mais difícil do que antibiótico, porque a gente tem uma base desde a faculdade, reconhecendo, temos culturas para algumas infecções, especialmente bacterianas, e probiótico a gente tem que estudar cepas, saber dessas evidências, para que a gente tenha segurança. Não que o probiótico não seja seguro, na grande maioria, mas para a gente ter o benefício do tratamento. E, professora, um dos propósitos que nós estabelecemos com o Workshop SI também foi formar uma turma chamada de criadores de conteúdo e fazer exatamente isso que a Carla falou, trazer à tona a verdade científica de alto impacto para a vida do nosso paciente. Convocamos você, colega do aparelho digestivo, que em algum momento esteja conosco, assuma esse papel, venha para o posicionamento ético. Vamos evitar que esse outro lado da medicina, que muitas vezes alcança muito mais o paciente por uma visibilidade, ou não tenha uma outra função a não ser um desvio de um eixo de conduta. Nós podemos nos posicionar, nós podemos alcançar cada vez mais pacientes, utilizando essa estrutura científica, essa estrutura de evidência, a experiência de grandes conexões como essa, para impactar positivamente.